Olá, é com muita alegria estar aqui novamente para que possamos trocar ideias, refletirmos em cima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através das palavras tão sábias do nosso querido Emmanuel, através do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Mas antes, vamos elevar nosso pensamento, abraçados os nossos mentores, até nossa Mãe querida, pedindo a ela que nos acolha em seus braços e nos envolva no seu manto azul e nos intua esse amor incondicional para que possamos assim aprender a amar nossos irmãos. Pedimos à nossa Mãe que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus, e diante do Mestre agradecemos seu exemplo de humildade, de fraternidade, seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter um melhor entendimento, colocá-lo em prática e também divulgá-lo como seus discípulos. E assim, de mãos dadas com o nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, reunidos em seu nome, e por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. Que assim seja. Nós temos essa semana o capítulo 151 do livro Pão Nosso, com o título Ninguém se retira. E a gente imaginar, né, que Emmanuel nos traz assim com essa frase, né, com esse título, Ninguém se retira. E ele sempre vai trazer então uma passagem do Evangelho, onde ele traz uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 68, que diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, para que a gente entenda melhor, né, essas palavras de Pedro, nessa passagem, vamos lá no capítulo 6 do Evangelho segundo João, né? E o capítulo 6 é aquele que traz a multiplicação dos pães, onde Jesus fala sobre o pão da vida, né? Que são os ensinamentos, né? São os desígnios de Deus, das leis universais, que nos regem, né? No sentido do caminho que devemos seguir, atendendo ao pedido de Deus, nosso Pai, na nossa evolução, para que possamos um dia estar ali pertinho, né? Novamente. E esse, antes no caso, o versículo 66, né? Ele tem até o título aqui, muitos discípulos se retiram. Então, João retrata aqui uma passagem, né? Onde ele diz no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Né? Então a gente, lembrando, né, em várias passagens do Evangelho, Jesus arrastava multidões com ele. Né? Pessoas buscando serem discípulos de Jesus, né, seguidores de Jesus. E aqui Jesus observa nesse momento em que muitos daqueles, que ele arrastava multidões, né? Mas assim, ele percebia que muitos daqueles iam ficando pelo caminho, né? E então ele se dirige, né, aos 12, né? Ou seja, aqueles que realmente vinham, foram os escolhidos, né? E lembrando também que todos foram convidados. Jesus nunca obrigou a ninguém que o seguisse, que seguisse os seus ensinamentos, né? Jesus sempre fez o convite a ouvi-los, o convite a segui-lo, que inclusive uma das passagens ele diz que só chegaremos ao Pai se nós seguirmos Jesus, né? Se temos Jesus na nossa vida, né? No versículo 67, então, ele fala: Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então, questiona os 12 apóstolos, né? Discípulos, porque
Por que aqueles que estavam seguindo desistiram, né? Se retiraram de próximo de Jesus? Porque eles começaram a perceber que o buraco era um pouquinho mais embaixo, né? Como se diz o dito popular, né? Ou seja, que as coisas eram um pouco mais difíceis, né? Jesus, ele trazia, né? Aquele esclarecimento, uma luz no fim do túnel, né? Uma esperança, algo que muitos estavam muito assim necessitados, né? Desesperançosos das perspectivas da vida naquela época. Então Jesus trouxe uma luz, né? Só que quando começaram a perceber que para você seguir aquela luz, né, conquistar a evolução que Jesus trazia, como a sua mensagem de amor, mensagem de um reino de Deus, de um reino melhor, né? Perceberam que tinha que trabalhar isso, né? Havia um esforço, havia uma transformação, algo realmente que não era simplesmente ouvir Jesus, né? Tinha que interiorizar, fazer com que realmente essa passagem dos ensinamentos transformassem as pessoas, né? E que realmente elas colocassem em prática os ensinamentos de Jesus. Então começaram a sentir as dificuldades, né, dessa transformação e acabavam ficando na superficialidade, né, e ficando pelos caminhos e não seguindo mais Jesus naqueles momentos e se retirando. E Jesus então questiona os 12 apóstolos: e aí, vocês vão se retirar também, né? Existem inclusive várias passagens, né? Inclusive nos próprios livros de João, em que realmente ele fala, né, que é um pouco amargo, né? O Evangelho tem a sua doçura, né, quando a gente está ainda na superficialidade, mas quando a gente traz para dentro de nós, a gente digere, ele já tem um gostinho mais amargo, né, um pouquinho mais difícil, né, de digerir, no sentido de que a gente tem que criar a prática dentro de nós, né? E aí no versículo 68, então, respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro coloca muito claro aqui, né, no sentido que ele, né, assim como os discípulos, os 12 que estavam ali com ele, já tinham entendido, né, o compromisso, a missão, inclusive, que eles estariam, e responsabilidades que eles estariam assumindo, de dar sequência, né, e que Jesus era esse pão, era esse alimento, era essa essência, né, que eles buscavam, né, para suas vidas, né, e servir a Deus, então, passava a ser um compromisso importante na sua vida. E que a mensagem de Jesus, ela é clara, é ampla, ela traz na nossa vida, né, a clareza do nosso futuro, que é semeado, plantado por nós mesmos. E que se nós fizermos a nossa parte, conquistaremos aquilo que Jesus trouxe como sua grande mensagem, né? E a doutrina espírita, então, ela traz esse esclarecimento galgado no Evangelho de Jesus, né? Dessa amplitude que nós temos aí entre o mundo físico e o mundo invisível, mas na clareza, né? O conforto, a consolação de que nós temos algo a conquistar na nossa vida e que todos nós vamos conquistar um dia, evoluindo. Alguns mais rápidos, outros menos rápidos, né? Mas que todos nós chegaremos lá. Então algo que é o Cristo, é os seus ensinamentos, não há outro. E temos inúmeros mensageiros, né, que trazem muito conteúdo, orientações, ensinamentos para nós, mas sempre a essência está no Cristo, em Jesus. E isso que Simão então colocou para Jesus, que
não se retiraria porque não encontraria em outro. E como se faria para seguir? Então, que ele jamais se retiraria, né? Então, essa reflexão traz para nós, né? No sentido de que como estamos absorvendo, interiorizando, né, os ensinamentos de Jesus, se nós estamos na superficialidade ou se nós estamos já buscando essa essência, mudando a nossa forma de atitudes, de ser, né, de pensar, de agir. Então é muito importante a gente ter essa reflexão de que nós somos aqueles que estão ficando pelo caminho, somos um deles, ou se a gente realmente vai seguir os ensinamentos de Jesus e trazer Jesus em nossa vida, os ensinamentos da doutrina espírita como algo consolador e esclarecedor, né? E assim caminhar, né? Porque muito trabalho temos para alcançar esses ensinamentos, né? E que Emmanuel então conclui, né, na sua passagem, nas suas palavras, né, que a gente não pode ficar na condição de meros expositores, né, de palavras transitórias com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Então é com ele, e não devemos, então, jamais nos retirarmos desse caminho. Então, peço essa reflexão para essa semana, que inclusive uma semana de feriado, de uma série de reflexões também, para que a gente siga em frente, aprendendo, praticando, buscando servir a Deus, né? Lembrando que é só a caridade que nos salva, né? Não há salvação fora da caridade e do amor fraterno. Então, muito obrigado, uma ótima semana e vamos encerrando, vibrando muita paz, muito amor, que a humanidade se encontre realmente unidas num ideal maior de servir a Deus. E oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E um beijo no coração de todos. Que assim seja.